Sócrates foi um filósofo da Grécia Antiga, o primeiro pensador do trio de antigos filósofos gregos, que incluía Platão e Aristóteles, a estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. Conhece-te a ti mesmo é a essência de todo o seu ensinamento. Sócrates nasceu em Atenas, Grécia, no ano de 470 a.C. Filho de um escultor e pedreiro e de uma parteira, da sua infância nada se sabe. Em sua juventude, tomou parte de 3 campanhas militares. Entre 406 e 405 a.C., integrou o Conselho Legislativo de Atenas. Em 404 a.C., Sócrates arriscou a vida por recusar-se a colaborar em manobras políticas arquitetadas pela dinastia dos 30 tiranos, que governavam a cidade. Homem feito, Sócrates chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e seus hábitos. Corpulento, baixo, nariz chato, olhos saltados, vestes rotas, pés descalços, vagava pelas ruas de Atenas. Sócrates costumava passar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos procurando ajudá-los na busca da verdade. Antes de Sócrates surgir no panorama intelectual da Grécia, os filósofos estavam voltados para a explicação natural do universo, período que ficou conhecido como pré-socrático. No final do século V a.C. iniciou-se a segunda fase da filosofia grega, que ficou conhecida como socrática, em que a preocupação de maior vulto se relacionava com o indivíduo e a organização da humanidade. Esses filósofos passaram a perguntar: o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Sócrates não deixou obra escrita. Achava mais eficiente o intercâmbio direto das ideias mediante perguntas e respostas entre duas pessoas. Tudo que chegou até nós sobre Sócrates veio através do filósofo Platão, seu discípulo, em cujos diálogos o mestre figura sempre como personagem central. A segunda fonte é o historiador Xenofonte, amigo e frequentador das reuniões de que Sócrates participava. Aristófanes cita ou apresenta Sócrates como personagem de algumas de suas comédias, mas sempre o ridiculariza. A última fonte é Aristóteles, discípulo de Platão, e que nasceu 15 anos após a morte de Sócrates. Para Sócrates, sua maior ambição era ser não somente um mestre, mas um benfeitor da humanidade. Desejava ver a justiça social estabelecida em todo o mundo. Sócrates não tinha propriamente uma escola, mas um círculo de familiares e de discípulos com os quais se encontrava no ginásio do Liceu. Tratava dos negócios alheios e esquecia os seus. Sua mulher, Xantipa, dizia que ele era um deus para os jovens atenienses. Sócrates tinha um meio característico de expressar suas ideias. A fim de transmitir o saber, jamais respondia perguntas, pelo contrário, fazia perguntas. O princípio da filosofia de Sócrates está na frase: conhece-te a ti mesmo, inscrita no templo de Apolo, em Delfos, para a qual deu uma interpretação original. Para Sócrates, antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância. Sócrates inicia uma discussão e conduz seu interlocutor a tal reconhecimento através do diálogo. Esta é a primeira fase de seu método, chamada de ironia ou refutação. Na segunda fase, a maiêutica, Sócrates solicita vários exemplos particulares do que está sendo discutido. Por exemplo, se está procurando definir a coragem, pede descrições de atos corajosos. A maiêutica, técnica de trazer à luz, pressupõe uma crença de Sócrates, segundo a qual a verdade já está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la porque não só está envolto em falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Derrubados esses obstáculos, chega-se ao conhecimento verdadeiro, que Sócrates identifica como a virtude, contraposta ao vício, o qual se deve unicamente à ignorância. Daí sua famosa frase: ninguém faz o mal voluntariamente. Conta-se que o grego Cerefão foi ao templo de Apolo, na cidade de Delfos, no norte do Golfo de Corinto, ansioso para obter uma resposta. Quando chegou ao templo, perguntou quem era o homem mais sábio de Atenas. Surpreso e confuso, foi ter com seu amigo Sócrates, que ficou ainda mais surpreso, e passou o dia investigando sobre o que dissera o Deus. Segundo Platão, Sócrates concluiu: sou o homem mais sábio de Atenas, porque só eu sei que nada sei, dizia ele.
por isso tentava aprender de todos. Sócrates não deixou nada escrito, apenas conhecemos seus ensinamentos através de seus discípulos, especialmente por Platão, que transcreveu os pensamentos do mestre em seus célebres diálogos, mesclando-lhes as suas concepções pessoais. Nas obras Apologia de Sócrates e Fédon, Platão faz a defesa de seu mestre diante dos juízes e relata os últimos momentos de sua vida. No diálogo Mênon, Platão mostra um exemplo clássico da aplicação da maêutica, quando Sócrates leva um escravo ignorante a descobrir e formular vários teoremas de geometria. Política e moral eram temas frequentes em Atenas. Sócrates achava que a polis grega deveria ser governada por aqueles que detinham o conhecimento, uma espécie de aristocracia dos sábios. O filósofo não era a favor da democracia grega como era praticada em Atenas. Teceu severas críticas às crenças religiosas e aos costumes da cultura grega. Os políticos de Atenas não gostavam de seu método de fazê-los parar na rua para dirigir-lhes perguntas embaraçantes. E então se reuniram e resolveram se livrar de Sócrates. Certo dia, quando chegava ao mercado para seu cotidiano debate filosófico, encontrou o seguinte aviso, colocado na tribuna pública: Sócrates é criminoso. É ateu e corruptor da mocidade. A pena de seu crime é a morte. Sócrates foi acusado de fabricar tiranos, corromper a juventude e introduzir deuses estranhos em Atenas. Preso e julgado por um júri que reunia todos aqueles políticos cuja hipocrisia denunciara nas praças públicas, foi considerado culpado. Quando lhe perguntaram qual deveria ser a sua punição, ele sorriu sarcasticamente e disse: pelo que fiz por vós e pela vossa cidade, mereço ser sustentado até o fim de minha vida a expensas públicas. Sócrates foi obrigado a acabar com sua vida como um criminoso. Durante 30 dias ficou em uma cela funerária e depois lhe deram para beber uma taça de veneno. Quando sentiu que seus membros esfriavam, despediu-se dos amigos e parentes com as palavras: e agora chegamos à encruzilhada dos caminhos. Vós, meus amigos, ides para vossas vidas, eu para minha morte. Qual seja o melhor desses caminhos, só Deus sabe. Sócrates morreu em Atenas, Grécia, no ano de 399 a.C. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.